Olá, amigos e amigas aí de Crateús, no Ceará. É um prazer imenso poder estar junto com vocês, aprendendo mais um pouco sobre as garantias e direitos das pessoas com deficiência. Mas antes que eu possa permear sobre essa conjectura, eu vou me apresentar. Meu nome é Tiago Queiroz, tenho 29 anos, sou acadêmico de Direito pela Universidade Potiguar, aqui do estado do Rio Grande do Norte, e também estou fazendo a graduação do curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho uma alegria imensa de abordar sobre essa perspectiva do direito das pessoas com deficiência, até pelo fato de eu ser pessoa com deficiência. Tenho apenas 10% de visão, e de então atrelando a percentagem da minha visão, eu tenho uma baixa visão grave ou severa, e isso implica em muitas coisas no meu dia a dia, tendo em vista que praticamente o meu mundo é um vulto. Mas mesmo com essas dificuldades, com essa minha deficiência, isso não me impede de buscar o conhecimento que eu amo tanto. Então vamos pautar um pouco sobre a questão das garantias e direitos das pessoas com deficiência. E o que é deficiência? Nós vamos ter um pouquinho dessa noção do que é deficiência quando nós pautamos sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção de Nova York, que faz parte, começou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico a partir do dia 25 de agosto de 2009, assinado então pelo decreto 6.949. Em seu art. 1º, ele vem abordar que a deficiência é todo aquele comprometimento a longo prazo. E a Lei 13.146, que foi um documento, também uma lei, que praticamente juntou juntou leis esparsas, ela aclopou e trouxe grandes inovações também para o nosso ordenamento jurídico na garantia das pessoas com deficiência. Mas no artigo 2º da Lei 3.146, copia o que está no artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então eu espero ter deixado um pouquinho claro que a deficiência é tudo aquilo que compromete a pessoa, ser humano, a longo prazo. Então, o que acontece? Mediante a isso, nós vemos, mediante uma questão cultural, que geralmente as pessoas com deficiência são tidas como pessoas que não têm capacidade ou que são vistas como coitadas e que muitas das vezes é melhor deixá-las numa cama ou no seu cantinho reservado. Mas na realidade, quando isso acontece, meus amigos, nós estamos agindo com discriminação. E nós vamos ver que a discriminação na Lei 13.146 vai estar no parágrafo 1º do artigo 4. E ela diz que a discriminação é isso, é você impedir, é você restringir, implicar no direito à autonomia da pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo bem claro. Por eu ser pessoa com deficiência visual, se eu for chegar no estabelecimento e pedir uma ajuda, minha senhora, a senhora poderia me ajudar? Eu sou deficiente visual. E a senhora vier dizer-me o seguinte: por que você não vem com outra pessoa? Você não está vendo que aqui é movimentado? Venha com outra pessoa. Isso é discriminação. Porque você está ferindo a autonomia da pessoa com deficiência. E o que acontece? Faltou aí o quê? A acessibilidade atitudinal. Aí você fala, acessibilidade atitudinal? O que é isso? Bom, vou lhe explicar. Acessibilidade atitudinal é todo tipo de atitude que são voltadas às pessoas com deficiência. Então, quando falta acessibilidade atitudinal, é quando a pessoa age com discriminação, implicando na autonomia e desmerecendo a pessoa. O que acontece? Anteriormente à Lei 13.146, não havia no Código Penal algo que implicasse, realmente deixasse claro um crime
a pessoa com deficiência pelo ato discriminatório. No entanto, a Lei 13.146, no seu artigo 88, deixa lá bem claro que isso é crime, reclusão de 1 a 3 anos, mais multa. Então, o que acontece? Se você ver que uma pessoa, meus queridos amigos aí de Crateus, se você souber, se você conhecer que uma pessoa está sendo discriminada, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for, informe-as que isso é crime e que hoje está resguardado por lei. Outro ponto importante, que não somente a Convenção de Nova York, mas propriamente a Lei 13.146, veio que transformar no nosso ordenamento jurídico. Anteriormente, as pessoas com deficiência eram tidas como incapazes. E por serem tidas como incapazes, isso implicava muitas das vezes na autonomia dela das decisões. Um exemplo, se eu fosse comprar uma casa, eu não teria capacidade civil para responder sobre a minha vontade. Eu precisaria de ter o quê? Um curador, um responsável que respondesse pelas minhas vontades. Mas hoje não. Por quê? O artigo 6º da Lei 13.146 vem dizer que as pessoas com deficiência têm capacidade civil. Capacidade civil plena de exercício de direito. E o que acontece? Esse artigo 6º, ele vem modificar, de alguma maneira, expressamente os artigos 3º e 4º do nosso Código Civil, onde dizia que as pessoas com deficiência eram relativamente capazes. Então, uma outra mudança. Mas o que acontece? A Lei 13.146, ela é recente. E quantas pessoas, pessoas com deficiência, e até mesmo professores, até mesmo advogados, juízes, desembargadores, não têm o conhecimento da eficácia e da importância dessa lei para a contemporaneidade das pessoas com deficiência. Nós vemos ainda hoje, mesmo com vários decretos, mesmo com muitas leis que garantem o direito das pessoas com deficiência, nós vemos ainda o atrelar da discriminação, da rejeição. Posso até assim dizer, colocar entre aspas, do coitadismo. Não existe essa palavra, gente. Coitadismo não existe. Eu estou inventando aqui agora. Mas de ver a pessoa com deficiência como um coitado, como um ser incapaz. E um ponto importante. Quando vamos para a educação? Meus queridos. Aí realmente complica. Primeiramente, por quê? Vou abordar pessoa com deficiência visual, que é o meu caso. A deficiência visual, nós classificamos ela entre a baixa visão leve, moderada, grave, a cegueira legal e a cegueira total. Bem rapidamente. Baixa visão leve, quem tem entre 60% e 40% de visão. Baixa visão moderada, entre 40% e 20%. Baixa visão severa ou grave, entre 20% e 5%. Cegueira legal, quem tem entre 5% até não vê nada, aí quem não vê nada mesmo, só aquela escuridão, cego total. E eu estou dando mais ou menos esses parâmetros porque, na realidade, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, eles dão parâmetros relacionados por graus. Então, eu estou apenas dando essa explanação para ficar mais ou menos perceptível e claro na mente de vocês. Para as pessoas com deficiência visual, muitas das vezes o que nós precisamos, quando eu digo nós é porque eu sou deficiente visual, como disse, são materiais acessíveis. São textos em PDFs, entregue antes das disciplinas. O que acontece, geralmente? Que nós vimos ainda hoje. Começa uma disciplina, começa um novo curso, e o material com os textos, com as informações pertinentes para o curso, só vem chegar o quê? No metade do curso. Ou, se o material é em braille, termina-se a graduação e o material em braille não chega. Imagine o impacto disso na educação da pessoa com deficiência visual. E quando nós vamos falar dos nossos amigos surdos,
que eles precisam ter o conhecimento, entender, conhecer sobre todos os direitos, sobre falar e ser compreendido. Nós não temos intérpretes de Libras nas escolas. Fica difícil. Digo para vocês aí em Crateús, vocês que estão vendo aí, vocês veem constantemente intérprete de Libras nas escolas? É raro. Espero que tenha. Eu digo até assim, espero até que tenha. Mas quando a gente vai pautar numa amplitude nacional, são raros as escolas que têm intérprete de Libras. Então, cabe a cada um de nós buscarmos as garantias e os direitos das pessoas com deficiência, levarmos esse conhecimento, porque isso sim será pertinente. E cada um de nós, seja você, eu, qualquer pessoa, nós temos a oportunidade de mudar a vida de alguém. Os cadeirantes precisam de rampas, muitas das vezes, para poder chegar aos locais, mas muitas vezes os banheiros não são adaptados. Os deficientes intelectuais, muitas das vezes, são tidos como loucos, não dão oportunidades, não dão... muitas das vezes as pessoas veem como se aquela pessoa não existisse. As pessoas que têm a síndrome de Asperger, ou então transtorno do espectro autistas, algumas pessoas que têm a dificuldade da relação interpessoal. Então aquelas pessoas dizem, aquele menino é besta, aquela menina é besta. Desculpe até eu estar usando esse termo, mas é a realidade, é o que nós acabamos vendo. Isso é o quê? É preconceito. É a falta de acessibilidade atitudinal. Mas vocês que estão cursando serviço social, vocês vão ter a oportunidade de o quê? Observar essa realidade na prática. E vocês podem ser um propagador desse conhecimento. Cabe a nós, cada um de nós, transmitir os conhecimentos adquiridos para que nós possamos tornar a sociedade cada vez mais justa, uma sociedade cada vez mais inclusiva. E o que é inclusão? É o ato de incluir. É o ato de trazer para si o direito à igualdade, o direito à isonomia, que é tão apregoada na nossa Constituição Federal, mas que nós não vemos isso. Essa é a realidade. Mas cabe a nós podermos cooperar. Então, espero ter ajudado de alguma forma um pouco sobre a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Espero ter contribuído nesse conhecimento e desejo a todos vocês, os nossos amigos aí de Crateús, um enorme abraço, tudo de bom para vocês e sucesso! Sucesso! Vamos à luta! Um abraço, meus queridos!